Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Nós estamos hoje começando, então, o Pleroma Talk, né, que é o nosso podcast aqui, que vai encher você, encher o seu coração da plenitude de Cristo, tá? E hoje nós estamos começando com uma série, que é a série do ID, e estou aqui com o João Pedro, meu filho, com o pastor Rafael, com o Pedro, que é um missionário, e nós vamos conversar um pouquinho com o Pedro hoje a respeito de como foi aí que ele conheceu Jesus, ele vai se apresentar, e vamos trocar uma ideia e vamos deixar o Espírito Santo guiar esse momento aqui nosso. Amém? Amém. Amém. Minha vez? Oh. Começa, Pedrão. Começa pelo começo. Começar pelo começo. O começo eu era uma pessoa horrível. Começa assim, né? Mas, Pedrão, assim, vai falar pra gente, o pessoal que tá assistindo, né? Quem é o Pedro, de onde você veio, para as pessoas se atualizarem, entender que você é um missionário, mas você tem uma cidade local aí, tem uma igreja. Tá. Não, meu nome é Pedro, casado com a Isabela, tenho quase 28 anos hoje. E a minha esposa ela tem 25 anos. A gente acabou de ter uma filhinha, chama Viva, fez 2 meses, uns dias atrás. A gente mora na Malásia, Sudeste Asiático, um paísinho menor ali no Sudeste Asiático. Verdadeira Ásia. Malásia, verdadeiramente Ásia. Verdadeiramente Ásia. Pronto. E não, é um país fantástico, realmente. A gente já está morando lá já há 3 anos, a gente trabalha com a Jocum. Mas como eu entrei no campo de missões e a minha esposa também, a nossa conversão mais ou menos, né? Sim. É mais ou menos Casado. a mesma história, né? Mesmo. E então eu tinha 22 anos, eu acho, 21 anos. Igual eu falei, começa com eu era uma pessoa horrível. E eu, de fato, era uma pessoa horrível. Né? Extremamente orgulhosa, extremamente rebelde. Eu fazia o que eu queria e ponto. Me entregava as minhas paixões. Eu tava estilo Salomão. O que tinha eu já provei e pronto. Né? Não há nada novo debaixo do sol. Romanos 1 completo. Não, o Paulo escreveu Romanos 1, né, pensando já em mim. Ótimo. Então, assim... Mas... não achava ruim, porque não tinha consciência de Deus. Então, não via como um problema, né? Aquele negócio de vivia na escuridão e tá tudo legal. Ou seja, como uma pessoa normal que não conhecia Cristo. Exatamente. Dentro de uma família normal que não conhecia. Exatamente. Então, até que um dia, né, eu jogava futebol em Portugal, daí eu voltei para o Brasil de férias, estava nesse processo, e aí um dia uma moça no Instagram, ela me convidou para uma vigília. Nunca vi essa menina, não sei que menina que é. E nem sabia o que era vigília. Não sabia. Nem sabia que era vigília, né? Mas ela falou, vai ser legal e tal. Armadilha. Uma armadilha. Até rima, né? É verdade. Eu falei, que dia que é? Não, vai ser de sábado para domingo, na madrugada ali de sábado para domingo. Falei, tá, é o dia de sair, né, cara? Que horas? De 11h30 da noite até 6 horas da manhã. A festa vai ser boa. Vai ser boa esse negócio, né? A vigília é uma balada, né? Pessoal, senão... Daí, cara, eu falei, tá tudo ruim mesmo, estou fazendo nada mesmo. E eu tava mal, cara, tava mal. Mas você fala em qual aspecto, assim? Emocionalmente? Todos, ou na né, cara? vida? Porque essa é a consequência de viver em escuridão, né? Aí você colhe os frutos, né? Sim. Aí vem depressão, igual eu acho que eu já comentei com alguém, depressão suicida. falou. Né? Ontem no evangelismo, extrema né? solidão, ansiedade, Sim. aquela paranoia do que os outros estão pensando de mim, né? Viver para agradar os outros. Então, assim, tinha vários problemas internos, emocionais, né? E que acabava refletindo ainda mais de como eu reagia às coisas, né? Enfim. Daí eu falei, já tá tudo uma bagunçada mesmo. Né? Eu já tinha conhecido a Isabela, no caso a gente não era cristão, a gente tinha acabado de terminar, já estava mais deprê ainda, você fica mais melancólico, sabe? Então a gente tinha terminado o nosso namoro, tava uma bagunça com os meus pais, tava tudo ruim, cara, tava tudo bagunçado. Sim. Tudo bagunçado. Falei, então fazer o quê? Vamos lá, né? Daí fui pra vigília, né? Já que tá tudo bagunçado. Cheguei lá, a minha que me convidou tava lá. Não estava. Eu falei, começou bem. Esses crentes que convidam a gente pros negócios não aparecem.
Mas, como eu sou uma pessoa educada, eu não posso chegar e ir embora. Eu tenho que ficar pelo menos uns minutos aqui, Sim. entendeu? Então, eu fiquei na vigília e tal. Cara, foi uma coisa de uns 20, 30 minutos. Sabe quando vem assim, ó... E aí eu comecei a chorar, começava a chorar. Pessoal, um parênteses. Tu já tinha tido alguma experiência com o Senhor? Ou alguma coisa, assim, alguma experiência, um encontro com a palavra, com o evangelho, alguma coisa do tipo? Cara, ou foi, tem assim, no contexto brasileiro que a gente vive, né? Ah, ok. Que é aquele negócio de todos nós, em um certo nível, tem um certo contato com o evangelho, né? Sim. Então, não posso dizer também que, tipo assim, nunca ouvi falar de quem que era Jesus Sim, e tudo mais, sim. mas nunca tinha tido, né, aquele encontrei com Jesus. Tinha entrado em alguma igreja, assim? Já tinha entrado em uma igreja, já, quando criança já tinha ido em algum acampamento, né, Sim. e tudo mais, mas nunca tinha conhecido o mestre. Sim. Nunca tinha conhecido O Jesus. encontro não tinha acontecido ainda, né? É. Ok. Pronto. Mas assim, a vigília, a armadilha, ou a vigília, não sei qual que a gente fala, né? Você caiu nela, então. Caí. E aí eu encontrei com ele. Ou ele encontrou comigo, né? Sim. Daí, quando eu estava ali de frente a frente com ele, eu falei, e agora deu ruim. Porque agora eu sei que tá errado. Porque antes eu fazia e estava tudo bem, porque para mim não estava errado. Mas agora eu sei que tá errado. E não é só o que eu faço tá errado, mas eu estou errado. A minha existência é errada, né? Essa foi a consciência. Foi a minha convicção, entendeu? Porque se eu... o que eu faço tá errado, todo mundo. O que eu faço, mas continuo eu. Mas não dava, porque eu estava errado, entendeu? Minha personalidade, Sim. minha mentalidade, meus sentimentos, tava tudo fora do que deveria ser. Eu falei, justo se eu morrer agora, entendo. Já era. Entendo, não posso discutir, está correto. O que é incrível é que a vigília geralmente ela é uma proposta para as pessoas estarem buscando ali a Deus. As pessoas já conhecem a Deus, né? Não é algo tipo, não é algo evangelístico, né? Tá, mas Normalmente não é evangelismo. Porque não tem pregação, né, cara? Exato, não tem mais louvor oração, e tal. Então foi justamente isso tudo acontecendo durante o louvor. Não foi um cara vindo pregando para mim, sim, sabe? Sim. Então foi mais ou menos esse encontro aí que eu converti, né? Que eu falei, não, então, já que o senhor está querendo me perdoar e me livrar, né, disso tudo, Tô dentro, né? tô dentro, né? Eu aceito. Eu digo sim. Eu digo sim. Eu não tenho muita outra opção. Só eu vou uma nisso pergunta, aí. a guria apareceu lá? A menina apareceu? Não. Não? Não, mas depois eu mandei mensagem para ela, depois eu conheci ela e tal, eu sei quem que é ela agora, mas foi só depois, né? Mas então, nesse processo todo, Sim. quando eu estava tendo esse, de fato, encontro, né, com a pessoa de Jesus, eu estava já, assim, quebrado no chão, né, cara? Porque humilhado, né? Posição fetal, chorando, Sim. uivando, e eu sou alto, né? Então, imagina, foi constrangedor. E aí eu escutei alguém falando comigo, falando assim, larga tudo e faz o que eu te chamei para fazer. Uma voz audível. Eu escutei alguém falando comigo. Daí eu assustei, né? Porque aí você começa a procurar a pessoa e todo mundo lá, né? Tá. De boa. Sim. E ninguém perto de mim. E aí eu dá aquela ajustada, né? Então quem falou comigo, né? Foi a pergunta. E aí veio a convicção. Então Deus está falando comigo. E aí eu falei, agora que eu vou morrer de verdade. Mas se eu me manter vivo, eu sei o que eu devo fazer. Sim. Entendeu? Então, quando eu levantei, né, eu estava no chão, acabado, mas quando eu levantei, parecia que precisava até dar uma balanceada, porque eu estava livre. Sabe quando você se sente livre? Sim, sabe? sim. Falei, cara, outra pessoa. Nunca senti isso na minha vida, agora eu vou ter que aprender a viver. Não sabe nem por onde começar, né? Não sabe o que fazer com aquilo. Eu só né? tinha uma certeza. Eu precisava largar tudo e fazer o que ele me chamou para fazer. E eu sabia que ele tinha me chamado para ir para missões. Pronto. Sério, Pedro? Sabia. Naquele mesmo momento. Foi no momento da minha conversão. Eu sabia que eu precisava ir para missões. E é interessante isso que as pessoas têm uma percepção assim, por exemplo, quando se trata do espiritual, daquilo que Deus está revelando para a gente, são frações de segundos, traz uma clareza, parece assim, você lê um livro, né? Vamos dizer assim, em fração de segundos ali. Como se um mundo novo abrisse, né, e você consegue entender várias coisas ao mesmo tempo. O É o entendimento. Neo da Matrix. Conectou. Pedro, é justamente o que Paulo diz aí em Efésios 1, que diz assim, ó, vou orar para que o entendimento de vocês recebam luz, sejam iluminados. Ou seja, Você passa a ver. Passa a ver, o cara, não, né, o cara enxergou uma coisa que... Como é que o cara que não teve experiência com Deus, nunca teve experiência com o Evangelho,
sabe o que é missões? Isso aconteceu, eu até Não tinha contei nem ideia, pouco cara. sobre a minha história desse jeito aí também, cara. Que Na legal. verdade, eu conto para vocês hoje na perspectiva de entendendo o que aconteceu. Tudo Sim. de trás pra No frente. dia, eu não tinha ideia do que Sim, estava sim, acontecendo, sim. porque o Aqui meu contexto era entendi. muito raso. Muita informação para pouco tempo. E pouco entendimento, porque eu Pouco não entendimento, sabia, sim, porque sim. o meu contexto de evangelho era muito raso. Então, o que eu fiz? Mas foi interessante algumas coisas que você colocou, né, Pedro? Você tinha convicção que você estava perdido, Sim. destruído. Você teve a convicção de que você encontrou algo. Quando você fala que como se tivesse vindo, é Deus encontrando Uhum. você naquele Sim. instante, naquele momento que você estava. Aí você teve aquela constrição, escutou a voz de Deus. É isso que eu estou entendendo. Não, pois é, sim. Né? E você já levantou numa outra perspectiva, leve, como você disse, e sabendo que você não podia ser mais a mesma pessoa. Pronto. Então, isso foi de sábado para domingo. No domingo de manhã, eu falei, eu tenho que ir conversar com alguém, porque eu acho que eu tô Sim. ficando maluco, Para né? entender melhor Aí isso. eu fui para a igreja. O que aconteceu? O que está acontecendo comigo, né? Tipo assim, Não, fizeram- a situação foi essa. Eu fui lá para a igreja, lá com o pastor Cláudio. Sim. Daí eu nem sei o que ele falou, cara. Eu tava sentado lá assim, sabe quando você tá em outro Sim, planeta? sim. Né? Acabou o culto, eu cheguei nele, eu falei, ô pastor, tudo bem? Tudo bem. Eu falei, senta aí que eu tenho que te contar um negócio. Aí ele, não, para falar. Eu falei, não. Senta. É sério, é Senta. longo o negócio. E eu vou te contar. Se você não souber me explicar, você me leva daqui pro hospital. Porque eu tô ficando maluco. Isso você com 21 anos. 20 a 21. 21, isso foi... acho que foi isso aí, 21 para 22. Depois você me leva pro hospital porque eu tô ficando maluco, porque eu sei que aconteceu. Real foi. Agora, se você, né, não consegue me explicar, é hospício, meu Tá, irmão. tava igual o Felipe, né? Você tá entendendo? Sabe? Eu vou entender que não tem quem me Nem pra me explique, né? explicar. Tá- Entendeu? tava chamando pra ele, entra no meu carro aqui e me explica esse negócio aqui. E aí eu contei pra ele, né, bem mais detalhado. Eu lembro que ele começou a rir, cara. Ele ria. Falei, cara, é sério, bicho, é sério. Aí ele, não, eu vou te explicar. Aí ele me explicou. Na segunda, aí eu já larguei tudo e comecei a trabalhar O que é, igreja. Pedro, só pra entender. O 2 que dias foi, depois, né? o que Segunda foi- é 2 dias depois, né? assim, fala pra gente o que foi o tudo que você entendeu naquela noite, naquela vigília que Deus estava te pedindo. Porque, assim, a pessoa diz assim, às vezes eu larguei tudo. Às vezes a pessoa larga ou é o emprego, ou é o pecado, ou o que foi o tudo para você, que você entendeu que significava o que estava preenchendo o lugar de Deus na Sim. sua vida, assim. No caso, para mim, seria qualquer coisa que não fosse aquilo. Pronto. Então, na época, né, eu tava ali, eu tinha acabado de voltar de Portugal, jogar futebol, Sim. né, tava na divisão distrital, jogava futebol profissional lá. Tinha voltado, tava no processo ali de encaixar em algum outro clube, voltar para a Europa, Sim. continuar jogando futebol. E a outra possibilidade era continuar a faculdade de medicina nos Estados Unidos, que eu tinha começado, parei na metade para jogar futebol. Então, tinha essas duas opções. Sim. Eu falei, agora não tem mais Virou nenhuma. tudo. As duas virou tudo. Virou tudo. Ou tudo. Não só isso, qualquer perspectiva de algo que não fosse aquilo também não encaixava. Então, agora então eu vou fazer uma outra faculdade, agora eu vou entrar em outra coisa terceira até coisa. que... Até- existe. Mas, Vai, ó, terra. o que eu acho interessante é o tudo do Pedro, é o tudo do Pedro, né? Não é o tudo de qualquer... De todas as pessoas. Às vezes Deus não pede, às vezes, uma faculdade de alguém. Às vezes Deus não sim, pede sim. um emprego, mas saiu do 8 pro 80, né? E Deus Mas foi o cara pontual pega um com cara, Pedro, né? igual a mulher samaritana, vamos dizer assim. O cara pega o cara que estava no pecado, entregar o pecado, não teve experiência com o evangelho, não tinha vida de, assim, de discipulado da igreja. De repente, o cara, Muda eu vou ser um tudo. missionário. É muito radical. Pedro, eu acho assim, interessante isso, porque assim, ó, e a gente vê pessoas que demoram um tempo para entender isso, ou talvez pessoas, não sei, que às vezes Deus realmente deixa a pessoa passar um processo. É verdade, tem um Mas tem processo. pessoas como a mulher samaritana, o gadareno, Essa, tum, tum, o tum. Pedro, né? Vamos dizer assim, que é... Cara, eu quero você hoje. É. Quero você hoje, quero você agora. E o cara não... Jogando futebol, você chegou... Não sei. Tá jogando na Europa. Sei que você estava escalando. E chegar num nível que você queria Sim, realmente. tava de clube. buscando, né? Exatamente. Cara, eu quero largar tudo, pedir tudo de repente. Então, realmente é um encontro com Deus. Encontro com Deus. Foi.
O negócio, a convicção era minha, né? Sim. Não era de mais ninguém. Então, quando eu comuniquei isso para as pessoas, ninguém acreditava, só eu. Sim. E difícil também. Foi né? muito difícil, cara. Esse sua família, período né? foi muito para os Pra meus sua pais. família. Não, porque você abriu mão da faculdade nos Estados Unidos. Sim. Para começar, né? Depois, para seguir a carreira de jogador. Agora, tá abrindo Jogo mão da... os Cara, dois. o que você quer? Não, eu quero agora nem ser médico, nem jogador de futebol. Eu não quero nem o sonho da família e nem o meu sonho. Eu quero o que Deus tem para mim. Agora, o que é que Deus tem para mim? Você missionário. Ser missionário. Agora, me diz assim, Pedro, você recebeu essa convicção. Mas tem aquele dia, não tem, Robson, assim, que, tipo assim, cara, agora é o chamado ministerial. O que acontece? Sei, teve um dia assim para você, assim, Como tipo é que assim, foi cara, isso? tipo, é aquele, às vezes um congresso, uma conferência, um Sim, curso, sim, sim. tá entendendo? Que às vezes a gente está pensando assim numa... teve o dia também do chamado, assim, da convocação. Sim, eu entendo o que você está dizendo. Você entende como que é? A Sim, convocação do exército, chega na idade espiritual que você diz Sim, assim, sim. cara, você vai mudar agora de nível, agora. de situação. de É isso patente. aí. De patente, é isso. Foram 2 momentos aqui. O primeiro momento foi que... Porque aconteceu, beleza, vou para missões. O que é missões? Onde que faz missões? Como que faz missões? Não tem nem E ideia. isso você também consegue classificar hoje, né, Pedro? Que você entende, mas você tinha uma necessidade de fazer algo em nome de Deus. Né? Pois Era é. E aí, então, eu cheguei para a igreja local, comecei a trabalhar com a igreja local e estava ali. Sabendo que algum dia eu ia sair Você não ia dali ficar aí. e ia pregar o evangelho, porque eu tinha a convicção de que era Sim. isso que era para fazer. E essa era a missão. Pregar o evangelho. evangelho a toda criatura. Pronto. Ah, Então, um dia vai o tio Pedro da Jocona na igreja e fala, tem uma viagem aí que eu estou indo fazer para uma tribo indígena. isso, você tinha quanto tempo de fé, assim? Isso tipo, foi na igreja, coisa tá? de, tipo assim, uns 6 meses depois. Era. Não, mas é assim, eu acho assim que a gente, não sei vocês, mas assim, acho que as pessoas negociam muito, esperam processos. Paulo, 3 dias, né? Não, e eu acho que isso é muito importante também, porque assim, às vezes a gente observa que as pessoas sentem uma necessidade de capacitação, e elas ficam, na Infinita, verdade, né? Infinita. e ficam Porque ela se acha estagnadas. insuficiente para fazer aquilo que ela sabe que Deus quer que ela faça, mas na Exatamente. verdade... E o maior segredo é assim, quando você assim, eu preciso me capacitar. Aí quando você vai procurar a capacitação, aí você se sente mais ignorante ainda. Os caras estão distantes de fazer esse negócio bom. Até porque, se você tiver capaz, em que força você está aí? Exatamente. Uau. Em que Exatamente. situação você está aí? Não desconsiderando Sim, o As preparo e escolas tal. e tal. Mas assim, ó, estudando. vamos usar exemplos bíblicos. Pedro, no seu caso, assim, Mateus, como foi a situação com Mateus? Larga isso aí, largou larga aqui. e vem. Pedro, André. Então, assim, vai entrar no processo. Claro que o envio vai acontecer. Mas, cara, foi tudo imediato. Eu marquei, a gente marca, não é que chama, marca. A palavra é imediatamente. Livro de Marcos, né? Imediatamente. Imediatamente. A ação foi imediata. Eu vi. E eu acredito que muitas pessoas, até assim, é bom para quem está ouvindo, que muitas pessoas ouviram essa voz, esse ímpeto, essa vontade de imediatamente tomar essa decisão, mas deixou a semente. A gente estava falando aquele dia? Sufocar, secar. Até porque quando escuta, gera essa necessidade de fazer rápido. E se não faz, às vezes até essa necessidade de fazer algo vai passando. E a voz é inconfundível, né, cara? Isso é um fato, né? Não tem jeito. Não pode ser. Será que é da minha cabeça? Nunca você vai ter dúvida, porque vai contra toda a sua realidade. É porque o diabo quer que as pessoas vão pregar o evangelho, né? Não, foi o diabo que mandou você largar tudo e pregar o evangelho e ganhar muita vida pro Senhor. Repreende que isso é o demônio que tá fazendo isso contigo. Porque é lógico que Deus tem o interesse que você se capacite, mas a capacidade sempre vem dele. Exato. A capacidade sempre vem dele. Bom, então aí eu falei, cara, primeira vez que eu tô vendo um missionário falando, é uma viagem de missões. Eu sei o que eu tenho que fazer. E é o que eu tenho que Isso fazer. já tinha, assim, já abriu mão da carreira de futebol lá, já não voltou mais. Não. Na segunda-feira eu ficava de segunda a segunda dentro da igreja.
Eu ia para a igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, né? Procurando Ajudava lá a alguma limpar coisa pra cadeira, fazer. limpar chão. Eu era super amigo do faxineiro lá. E a gente limpava as coisas todas, precisava arrumar papel. Cara, eu só queria estar lá dentro. Não importa o que eu ia fazer, eu queria estar lá. Queria resolver, queria fazer. Pronto. Daí, falei, cara, eu quero ir contigo. Posso? Ele, vambora. Numa Foi tribo. Era uma Pantanal tribo. do Mato Grosso. Pantanal do Mato Grosso. Radical logo. É. Foi logo chito, o negócio pegou logo assim. Cara, quando eu fui para essa viagem, eu voltei. Eu e a Isabela, a gente já tinha reatado, porque aí eu converti, ela se converteu. A gente falou, então agora vamos fazer um negócio Vamos direito ajeitar. e vai dar certo. Então a gente estava ali no processo, né, de noivar e depois casar. Falei, Isabela, essa é a minha vida. Nunca mais eu consigo fazer nada além disso. Porque a vida que eu recebi fazendo missões, eu não tenho coragem de trocar por nada. Então, eu já tinha convicção que eu deveria de ir, né? Ali foi um desses outros momentos, igual você estava perguntando, né? Que eu falei, cara, não existe mais nada. É isso e ponto. Já acabou. Alguma coisa interessante que você marca nessa primeira... O tamanho da vida que eu recebi indo e servindo pessoas Nesse e amando prático lá, pessoas. nessa viagem Nessa missionária. viagem. A gente No foi lá... prático, vamos falar de novo. É. No prático. No prático. Fazendo, com Fazendo, 6 meses andando, apenas. Indo, se sentindo útil. Exatamente. Falando. Obedecendo imediatamente. Obedecendo. A gente foi lá construir a igreja, foi a primeira igreja de todo o Pantanal do Mato Grosso. Foi numa tribo indígena. Então a gente foi lá construir e fazer o trabalho com a aldeia e tudo mais. Sim, entendeu? já estava preparado o caminho. Isso já era um outro processo. Tipo assim, o evangelho já tinha chegado nesse lugar e agora vocês... Era uma aldeia de 100 pessoas, 17 eram convertidos. Entendeu? Era uma aldeia onde 17 eram convertidos, então a gente estava indo lá construir uma igreja para eles e fazer um trabalho porque eles tinham se separado dos outros aldeões, entendeu? Ok. Eles não queriam mais se relacionar. A maioria, né, não queria mais se relacionar com eles porque, Sim. né, eles agora eram cristãos. Então a gente foi lá tentar construir essa ponte, servir, né, ajudar pessoas, amar pessoas, e aí eu me encontrei. Eu falei, isso aqui É minha praia. É a minha praia. Então, Pedro, foi aí que você identificou não somente que Deus está te chamando para isso, que isso aqui eu sei desde o começo. Mas acho que todo chamado tem uma característica, né? Assim, tipo, você... cara, eu tenho que pregar o evangelho, mas aí existem várias formas, né? Assim, às vezes o cara mais pastoral, né, Rob? Você não é ser mais pastoral ou mais profeta. Dessas... Você se identificou com um ministério específico, assim, Sim. tipo um encargo. sim. Como foi isso, assim? Cara, é isso aqui desse jeito, na rua, ou é dentro da igreja? Como que foi isso, assim? Qual foi o... Pois é, daí então eu queria fazer missão. Eu sabia que eu não queria ficar dentro da igreja, eu queria fazer missão. Ponto. Mas um dia, já mais para frente ali, né, um pouco mais depois, eu já estava casado com a Isabela, né, e tudo mais, a gente já estava no processo ali de ir de forma integral para missões. Foi no dia 30 de dezembro, acho que foi uma quinta-feira que deu. Porque essa eu não esqueço, cara. Essa eu não esqueço. Teve 3 dias de conferências assim, de virada de ano, sabe? Na igreja. Foi um cara lá na igreja com o pastor Lineu, né? Sim. Ele pregou lá pregou sobre Jesus, né? Que bom que ele pregou sobre Jesus, né? Ai, Mas ele estava falando de Davi, Saul e tal, não sei o quê, e depois fomos orar pelas pessoas e tal. Estava até já ajudando a orar pelas pessoas, mas aí eu senti, não, você sabe, deixa eu, né, ter o meu momento aqui com Jesus. Daí, cara, eu lembro que eu ajoelhei, no que eu ajoelhei, eu já deitei no chão, de barriga para baixo, sabe? Estava deitado no chão, e sabe quando você tem a convicção de que ele está ali? E aí eu comecei a chorar, eu começava a chorar, porque eu sabia que ele estava bem ali na minha frente. Eu senti ele falando comigo, Pedro, né? Pedro, eu estou te entregando como um presente às nações. E aí eu sabia que eu precisava de servir as nações, porque ele me entregou como um presente. Ou seja, é para eu servir, né? Aí eu não aguentei.
aguentei, cara. Eu começava a chorar, e comecei a chorar. Foram 3 dias, eu não conseguia parar de chorar. Então eu levantei, depois de um tempo eu levantei, chorando. A Isabela, que foi, Pedro? Eu falei, não conseguia falar, estava chorando. Falei, Isabela, você vai ter que dirigir. Ela foi dirigindo, e eu no carro chorando, fui dormir chorando, acordei chorando. 3 dias, até eu conseguir... Absorver, entender, Ok. acalmar. Pronto. Então, a partir daí, eu tinha entendido questão de... Eu tinha que ir para fora, tinha que fazer missões nas nações, eu tinha que servir as nações, eu tinha que pregar o evangelho para as pessoas, né? E convicção. E qual foram os seus passos daí, Pedro? Quando você falou da convicção, você falou do chamado, você falou que Deus daí confirmou tudo isso de novo. Como é que foram daí seus passos para você chegar onde você chegou, ter essa convicção que era nesse lugar? Como que foi isso aí? Então, aí eu e a Sua Isabela... capacitação, se você precisou, sentiu alguma necessidade, como é que foi tudo isso? Cara, aquele negócio, não, eu queria ir para missão. Na verdade, eu já estava pregando evangelho, né? Já estava fazendo. Ele pregava o evangelho todos os dias, né? Saia para as ruas e tal, nos caminhos de trabalho e tudo mais, enfim. Sim. Mas eu sabia que eu precisava de ir para algum lugar. Então, quando eu e a Isabela casamos, a gente começou a orar, falou assim, a gente sabe que o Senhor quer a gente em missões. Fala com a gente, né? Para onde o Senhor quer mandar a gente, porque a missão é dele. Então, é ele que manda a gente, né? Ele que nos envia. Se eu escolher para onde eu quero ir, aí fica difícil, né? A missão vira minha. Então, perguntar, Jesus, para onde o Senhor quer nos enviar? Então, aí começou um processo, né? Que é isso, aí demorou 1 ano, né? Que foi ele falando primeiro para a gente, olha, eu quero enviar vocês para fora do Brasil. Aí foi uma coisa para a gente já digerir. Depois Escutando a voz de Deus. Daí, quando a gente falou, não, ok, então temos certeza que Deus está nos enviando para fora do Brasil, ok, porque ainda tem 192 países, né, além do Brasil, registrados nas Nações Unidas, né? Para onde? Mas continuamos orando, tivemos a convicção de que Ele estava nos mandando para um país de cultura muçulmana, cultura islâmica. Daí demorou mais um tempinho para a gente digerir isso, falando tudo bem. Só para o pessoal entender, assim, como você digeriu isso como? Você estava como, assim, cara, nós estamos orando todos os dias, estamos sendo intencionados nisso aqui, estamos, por exemplo, tem pessoas assim, vamos jejuar para discernir isso aqui, orar para fazer isso aqui, ou tem o pessoal da campanha, vamos fazer, tem as suas maneiras. A gente trabalha com várias igrejas, então tem formas das pessoas entender, compreender como fazer isso. Como você fala de gerir isso? Você estava continuando na igreja local, se envolveu com algum outro projeto? Como foi esse processo aí? Quando eu digo digerir, eu quero dizer o seguinte, esperar até que tenhamos convicção. Sim. Porque a gente tem medo de agir sem ter convicção de que é aquilo que Deus está falando. Esperar no sentido de... Mas não esperar de parar. Não né? no sentido de Não passividade, passivo. no sentido de não tomar uma atitude, não sair fazendo as coisas sem ter convicção de que Deus está falando para fazer aquilo. Sim, né? sim. Então, quando a gente falava, primeiro, vamos orar e tal, e começou a falar para a gente ir para fora do Brasil. Foi uma impressão que a gente teve, a gente, olha, não tem certeza, então vamos continuar orando, vamos continuar buscando e tal. Aí vinha uma pessoa, tal, né? Soltava uma palavra sobre a gente. Enquanto isso, você estava na igreja local. Enquanto isso, a gente na igreja local, servindo, a gente trabalhava e fazia essa questão toda, né? A Isabela, ela trabalhava com ciência da computação, né? Com código lá de computador, e eu trabalhava com designer gráfico e marketing. Ok. Então... Totalmente ligado ao futebol e à medicina. Totalmente. Tudo a ver. Cara, um monte de pés de quebra-cabeça, né? Mas nós estamos encurtando aqui. Né? Mas sabe o que eu acho incrível? Sabe por que eu digo isso? Ó? Porque, assim, é Deus que habilita. Às vezes a gente vê assim, ó, eu sou tal coisa na minha área aqui, tal profissão, então Deus vai usar isso. Não necessariamente, às vezes Deus te leva para um... Faz você transitar. Totalmente diferente. Assim, até hoje está fazendo isso. Né? Isabela está fazendo programando aplicativo para a Bíblia, né? Claro, mas você está fazendo outra coisa. Então a gente não tinha parado, né, de servir, porque agora nós vamos orar para ver aonde nós vamos servir. Não faz nem enquanto sentido, isso, né? Vamos ficar aqui. Né? Enquanto isso, vamos como parar. Como o diz, deitado em berço esplêndido. Daí vocês iam recebendo palavras. Recebendo palavras. Aí temos convicção. Convicção, então, orando, os dois, paz no coração dos dois. Isso.
Até um dia que a Isabela estava mexendo na internet lá e tal, me manda mensagem: Pedro, olha aqui, achei esse lugar aqui que chama Malásia. Malásia, que é cidade na Indonésia? O que é isso aí? País da África? Não, acho que é um país mesmo, na Ásia e tal. Falei, vamos orar, né? E assim, fomos orar. Aí o tempo foi rápido, entendeu? Não precisou de muito ali. Sim. A gente já tinha certeza, não, Deus está enviando a gente para Malásia. Ponto. Então, a gente fez a aplicação, né, para a ETED. Não conhecia ninguém na Malásia. Não conhecia nem o país, cara. Não sabia nem que era um país. Mas é desafiador, né? Eu fui descobrir de um país chamado Malásia depois, né? Quando ela você falou. inseriu para fazer a ETED, você fala que é o curso de entrada na Jocum. Escola de Treinamento Discipulado, né? Sim, aí mas até então você não conhecia Você nem ninguém. sabia se tinha Jocum na Malásia. Não, aí a gente foi pesquisar, foi ver as coisas e tal. Aí eu lembro que quando a gente fez o pagamento lá da entrada da nossa TED, a Isabela tá assim, Pedro, e se isso for um golpe? Pois é, o cara não sabe quem ninguém, não conhece ninguém. Falei, se for um golpe, nós perdemos dinheiro, mas não vai dar, não, vai dar bom. Não foi o golpe não, Sim, viu, gente? sim, Deu certo. Então, mas a gente sabia, convicção. A gente só age por meio de convicção porque aí não importa as coisas. Circunstâncias não importa muito. Por quê? Se eu tenho convicção, mas não conheço ninguém, não importa. Mas não tenho dinheiro, não importa. Mas não sei o que eu vou fazer, não importa. Por quê? Porque eu sei que eu devo fazer. Sim. Agora, se eu faço porque eu penso ou acho que talvez eu devo fazer, aí as circunstâncias começam a chacoalhar a fé, entendeu? Então, a gente age por meio de convicções, né? Propósito. Entendeu? É o que conduz a voz, né? Eu acho interessante isso aí, só abrir um parênteses, assim, porque eu acho que é importante a gente pontuar, acentuar essas coisas aí, sempre estar abrindo esses parênteses, esses ganchos aí, pegando, aproveitando, porque muita gente vai assistir isso aqui, está assistindo, né, vai ouvir, né, você, assim, tomar decisões radicais na sua vida, vai mudar o curso da sua vida, a pessoa se identifica, a pessoa se vê, não, você de qualquer forma vai se ver, João. Se enxerga ali. Se enxerga. E aí, cara, por que eu não tomei essa decisão? Ou, cara, tá na hora. Eu já vi amigos meus assistindo um podcast desse de um missionário, uma missionária, né? E dizer, cara, preciso me levantar. Pra mim. É pra mim isso aqui. Sim. Então, eu assim, sabe, Pedro, sem mistificar, mas eu sinto que Deus está te usando, assim, tua história. Tem vários detalhes na tua história que tu deixou para trás, a gente não vai poder falar sobre isso, mas alguns pontos são importantes para quem está ouvindo especificamente. E um parênteses dentro disso, se Deus fez comigo, ele faz 10 vezes mais com qualquer um. Igual eu falei, dos ruins eram os piores, graduação não tem nenhuma. Sim. Eu larguei faculdade, larguei tudo, saber fazer as coisas, eu não sei fazer as coisas. Não sei fazer nada. Então, se ele fez comigo, com você, são caras extremamente inteligentes, capazes, e, né? Com quem está assistindo, que é muito melhor do que eu, ele faz 10 vezes mais, 100 vezes mais. Né? Então, já só um parêntese dentro do que você está falando. Né? Sim. Aí foi Malásia. Vamos para Malásia, então. Vamos para Malásia. E como foi daí? Pôs o pé. Agora o problema, a gente tinha alugado apartamento, a gente tinha as nossas coisas, né? Móvel e tal. Aí eu e a Isabela oramos, falamos, vamos dar tudo. Pedro estava em Belo Horizonte, né, Pedro? Eu sou natural de Belo Horizonte. Não é né? Belo Horizonte, é Belo Horizonte, né? Belo Horizonte. Belo Horizonte, lugar do pão de queijo e do café. Então, vamos dar tudo e vamos orar para Deus, né, levar a gente nessa empreitada aí. Na época, era Covid, as fronteiras da Malásia estavam fechadas. Mais difícil ainda. Não entrava. E eu lembro isso, a gente decidiu ir, era novembro de 2021, se eu não me engano. A gente falou, olha, é a Malásia, entendeu? A escola de treinamento discipulado, a ETED começava em abril de 2022. Estava no ápice da pandemia, então. Tava. Fevereiro já... Foi novembro, né, de 19, mas assim, aqui acabou chegando... Fevereiro, de né? dezembro de 2020, mas 21 também estava tudo... Tava. Fervilhando, né? Ainda não estava aberto as coisas, sabe? Sim. E lá na Ásia estava pior ainda o negócio, né? Então, as fronteiras ainda estavam fechadas. Não estava entrando estrangeiro dentro do país. Sim. Mas aí eu e a Isabela falamos, olha, e aí, como é que nós vamos fazer? Aí a gente sentou, olhou um com o outro, falou, nós estamos convictos de que Deus está mandando a gente ir? Sim, então vamos comprar passagem. Aí compramos a passagem em dezembro.
Sem ter certeza. Não, as fronteiras estavam fechadas. As fronteiras sei. estavam fechadas. A gente falou, vamos comprar passagem em dezembro e orar para Deus abrir as fronteiras. Porque, né? Mas a gente tinha certeza que mesmo se não abrir e a gente fosse... Depois eu morar para Deus abrir a fronteira. Por causa da convicção. Okay. Entendeu? Então, e assim, mesmo se não abrisse, a gente ia, porque eu tinha certeza que, mesmo fechado, a gente de alguma forma ia entrar. Não sei como. Mas, enfim. E aí começamos a orar, e deu meados de dezembro, saiu uma notícia. O primeiro-ministro da Malásia vai abrir as fronteiras dia 1º de janeiro. Cara, que milagre, né, e tal. Beleza, chegou 1º de janeiro, abriu as fronteiras? Não abriu as fronteiras. Aí, poxa, Jesus, isso é defraudação, cara. Olha a passagem estava para quando? A passagem era para o dia 9 de abril. Ah, ok. Então tinha tempo, né? Aí ele falou, olha, não vamos abrir 1º de janeiro, porque ainda está bem, né? Tem essa situação. Vamos abrir no dia 15 de fevereiro. Ok. Tal. Continuou orando. Chegou 14 de fevereiro, nada. 15 de fevereiro, abriu? Não abriu. Não abriu. Jesus amado, esse pagão desse primeiro-ministro aí, misericórdia, cara. Vamos continuar orando. Aí deu, tipo assim, final de fevereiro, ele soltou uma outra notificação. Só vamos abrir no 2º semestre do ano. Ou seja, perdemos a passagem. Passou abril. Né? Passou abril. Vamos continuar orando. Por quê? Porque se tiver fechado, né? Nós vamos do mesmo jeito, né? Continuamos orando. Chegou abril, nada. Dia 6 de abril, 3 dias antes da passagem, saiu. As fronteiras estão abertas. Aí a gente respirou e falou, vamos para Malásia. A mala estava pronta? Hã? A mala estava pronta? Não lembro, acho que não. Porque até hoje tu disse que ainda vai não, eu arrumo no dia da viagem. Então, não por falta de fé, né, Pedro? Mas não foi por falta de fé. Por rápido. Então, no dia 6 de abril, abriu as fronteiras. E aí a gente foi no dia 9. Chegamos lá no dia 10 e nunca mais voltamos. Estamos lá, na Malásia. Você, Robson, tem no coração aí mais... Esse nunca mais voltamos, para mim, é muito forte, né? Assim, é a forte convicção da nossa mente de ir, né? Mas de permanecer, né, João? Assim, permanecer... O desafio transcultural é muito grande, né? Idiomas, dialetos, alimentação, né? Cultura, é tudo diferente. Tudo diferente. Né? Não é igual ir para o norte aqui da América, não, para a Europa, que tem muitas semelhanças na cultura e tal. Lá, o que pode ser diferente é diferente. Você trabalha hoje numa base missionária, Sim. você falou. O que é que você faz nessa base missionária, Pedro? Olha, eu e minha esposa, nós somos um dos líderes lá da base, mas o meu foco pessoal é trabalhar com evangelismo para povos não alcançados. Esse é o meu foco. Então, a gente faz tanto treinamento de evangelismo quanto própria atividade de evangelismo, né? Visando buscar os povos não alcançados. Minha esposa, ela é mais da área do discipulado, ela é bem pastoral. Então, a gente brinca que eu saio fazendo as coisas, então as pessoas vão caindo atrás e ela vem catando as pessoas, vai entendeu? E conciliando tudo, ajustando os detalhes aqui e ali, e aí fica tudo certo, entendeu? Que legal. Então, meu foco hoje é, basicamente, equipar pessoas para evangelismo e evangelizar povos não alcançados. E como tem sido a experiência com isso lá, Pedro? Como é que fala? Conta um pouquinho como é que tem sido o dia a dia, tanto as dificuldades como as bênçãos que você tem tido. Cara, eu vou contar uma história que foi o dia que eu percebi que eu não acredito a vida que eu vivo. Ok? Porque, assim, às vezes a gente vai fazendo as coisas e a gente vai contando para as pessoas, não, que legal, mas para a gente é normal, porque a gente está inserido dentro das coisas. É comum, né? Você sabe o que eu estou falando, né? Nossa, e tal, né? Vocês estão nesse tanto de pessoas e tal, mas a gente acaba, tipo, vira algo rotineiro, né? Nossa, você evangeliza e tal, não sei o quê, você prega para bastante gente. Você está me entendendo? Então acaba que a gente não percebe o que a gente está inserido, sabe? Mas aí teve um dia que eu falei, a minha vida é muito louca, cara. É o mineiro, né? Eu tava numa tribo indígena, um país aí. Daí a tribo ela já tinha uma igreja local, mas ela era dividida entre os cristãos e os muçulmanos, entendeu? Então a gente vai lá, fica na igreja, faz um trabalho com os cristãos e busca alcançar ali, né, isso numa resto. tribo. Uma tribo tem indígena. A divisão é religiosa. Divisão religiosa dentro da tribo. Daí estávamos lá,
não tem eletricidade, né? Aquela coisa bem meio do mato mesmo. E já estava à noite, era tipo assim, coisa de 9h30 da noite. E 9h30 da noite já está todo mundo dormindo, né? Sim. Então, nossa equipe também já estava preparando para dormir quando chega o que seria lá o cacique, né? O chefe da tribo. Ele vem andando e tal. Eu falei, vem com o tradutor, né? Precisamos da sua ajuda. Isso 10 horas da noite. Ok, o que o senhor precisa? Porque tem uma vila vizinha, e essa vila vizinha não tem igreja, não tem cristão, é uma vila que ainda não foi alcançada, então a gente não pode sair entrando, entendeu? Porque senão... É a mesma etnia, mesmo povo? Assim, É próximo ali, entendeu? Sim. Mesma etnia e tal, só que era uma outra vila, entendeu? Com outro cacique e tal, outra estrutura, e que não havia nenhum cristão ali ainda. Mas tem uma jovem lá, que ela está manifestando um demônio lá agora. Vocês podem ir lá expulsar o demônio pra gente? Aí eu olho pro tradutor, o tradutor olha para mim. É os dois, Tá lá. tudo escuro. Como é que nós vamos? Ah, não, vão te levar na moto. Aí vi uns meninos de 12, 13 anos nas lambretinhas pra levar, E eles são os pra meninos levar a que iam gente levar na na moto, moto. cara. É. Pra outra tribo. Sabe aqueles filmes de terror? Você fala, não entra no porão. Não entra no porão. Aí dá Não aquela vá pro meio da curiosidade, mano. floresta. Não sobe na Em moto. direção ao demônio, né? Aí o tradutor ele olhou assim pra mim, nós vamos? Eu falei, lógico, se a gente não for, quem vai? Né? Se a gente não for, o que vai ser da menina? Verdade. Daí veio, eu não esqueço, cara, o menininho ele devia ser assim, desse tamanho, dirigindo a moto, eu segurando nele assim, ó. Eu, do tamanho que eu sou, cara. E começamos a entrar assim, você só via o farol da moto, sabe? Você não enxergava nada além disso, sabe? E indo entrando pra dentro do mato, e tal. Do nada vira mais pra dentro do mato ainda, sobe o morro. Eu lembro que teve um morro maisinho, me viu e falei, aqui, você vai ter que descer que a moto não vai subir, não. Acostumado com os meninos agora. A moto não vai subir, não. Então eu desci, subi a pé, depois me pegou de volta lá em cima, né? Daí na hora que a gente chegou, era tipo assim, mato, do nada, abre assim, né? E uma vila. Daí na hora que a gente chegou lá, paramos assim, próximo da casa, você já escutava a menina gritando, né? De dentro da casa, era uma jovem, ela tinha acho que 15 anos. Só que o seguinte, são 10 horas da noite numa vila na Ásia, no meio do mato. Chegar gente já é diferente. Chegar gente branca, Mais ainda. vira, né? Meu Deus. Assim, É o negócio problema. espalha de um jeito, meu irmão. Mas é problema assim ou é um evento? Tipo assim, Não, pode ser os dois, né? É um evento e vira problema se ninguém saber que você estava indo. Como o cacique lá Já chamou a tinha gente, avisado. sim. então estamos tranquilos. Daí, a gente entrou na casa, tinha 4 pessoas segurando a menina de 14, 15 anos. 2 na perna, 2 no braço, ela debatendo aquela coisa bem pá, sabe? Sim. E era uma coisa, tipo assim, bem pequenininha, uma casinha de madeira, sabe? E aí eu com o tradutor, a gente olhando assim, eu sento assim do lado da menina. Na hora que eu olho, a vila inteira entrando para dentro da casa para ver o que estava acontecendo, por que tinha a menina gritando e 2 brancos na vila 10 horas da noite. Entendeu? Era você o tradutor, no caso. Eu e o tradutor. E daí, eu olhando, sem brincadeira, devia ter umas 100 pessoas naquela casa. Não tô brincando, entre crianças e adultos, é uma casa minúscula. A vila inteira veio. Cara, Deus Todos preparou lá o dentro. culto, Deus fez o culto. Então, rapaz. E aí, eu olhei, assim, tal, eu olhei pro tradutor, aí a gente resolveu o problema da menina, né? Expulsamos o demônio, fizemos ali libertação com ela. Aí ela acalmou, ela conseguiu sentar, respirou, ela voltou, né, a si mesma. Então, aí ela voltou a si mesma. Sim. E daí, eu olhei para todo mundo, assim, eu olhei pro tradutor e falei, tá pronto? Ele, pra quê? Eu falei, agora que o nós pau vai vamos- quebrar, meu irmão. Nem tinha começado. Era Agora prazer, irmão. Tava esperando por isso, Até a minha agora vida toda, eu né? trabalhei pra isso. E Ah, essa deixa, vila, ela mexia muito com animismo, bruxaria, né? E É o comum? cacique... É comum? É comum. E o cacique muçulmano, Sim. né? É estranho, né? Aí eu virei assim para Muçulmano, todo mundo. bruxaria. Sim, exato. Eu virei para todo mundo e falei: "Vocês estão vendo isso aqui que aconteceu? Tamo. Vocês acham que é o quê?" Aí aquele silêncio, né?
Pois é, isso é os demônios. Vocês ficam mexendo com bruxaria, com animismo. Isso é o bicho. É coisa ruim. Você acha que isso aqui é legal? Olha o que aconteceu com a menina. Mas tem um que é superior. Aí tasca Jesus na galera, né? Tasca Jesus na galera. Tem um que é superior, que é acima de todo principado, toda potestade. Não precisa de ficar indo para feiticeiro, para fazer mandinga, que não sei o quê. Né? Tudo a gente encontra, né? Esperança, solução em Cristo. Né? E a gente pregou o evangelho e tal. Quem quer Jesus? Aí acho que foi umas 40, assim, sabe? Na lata. Pentecoste. Daí já tá aquele, né? Daí, cara, aí as pessoas recebem Jesus e tal, aquela coisa toda. Voltamos pra motinha. Gruda no menino. Tac, no meio do mato. Voltamos pra outra vila na igreja e tal. Aí eu deitei assim, no chão, né? No colchão. Aí eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus. Se não der certo. Essa é a minha vida, cara. Que massa, bicho. Agora, uma coisa interessante, né, Pedro, dessa história que você está contando, é que naquele lugar, muitas pessoas, quando acontece algo dessa forma, né, ou fica desesperado e fala, cadê o pastor? Cadê o presbítero? Cadê o... Né? Não cara, tem, cadê cara. o cara? Não tem. É você que está ali e é você que é a resposta para aquela situação. Né? Você é a resposta para aquela situação. E a pessoa às vezes fica nessa esperança, esperando que seja o outro. Né? E outras coisas mais que você contou lá, quando um converteu, que você pegou lá e já batizou o homem lá em cima. Não, quer dizer, não tinha um tinha rio, nada, não né? tinha uma piscina, mas tinha que ser. Né? E é o momento, é a oportunidade. E olha como Deus usa, olha como Deus faz. Pedro, a gente tem uma... eu não gosto muito de ficar acentuando, vamos dizer, pontuar falhas na igreja, porque a gente não pode generalizar. Isso é um fato. Só que o evangelismo é o que você carrega. E geralmente, né, assim, aquilo que você carrega é o que você observa que tá faltando. Você vê o problema. Eu costumo dizer pro pessoal assim, ó, cara, você quer descobrir seu chamado? Quer. O que é que você acha que a sua igreja precisa? Aí o cara diz, cara, aquela igreja precisa de ensino. Eu disse, pronto, resolvido. Aí você descobriu, eis o seu chamado, né? Mas, Pedro, se você fosse hoje assim, a gente precisa, eu acho que, diante de tudo que nós estamos conversando aqui, chegar nesse ponto. É o que te faz suspirar, é o que te faz acordar. A paixão. Né? Tem algo que eu estava conversando hoje, inclusive, né? Longe aqui do podcast com o Rafael, e dizendo, cara, se você tem paixão, a pessoa começa a acreditar só porque você acredita, né? Então, assim, essa é a sua paixão, o evangelismo. Sim. E de que forma hoje você consegue transmitir isso para a igreja, ou mostrar a importância disso, ou qual é o quadro que você encontra hoje? Claro que você vai ver um déficit ou uma falha, né? O que é que você acha? O que é que você está vendo hoje e o que é que você está contribuindo para que isso possa mudar? Então, quando a gente fala de problema, quando se trata de problema em relação ao evangelismo, para mim é opinião. Ah, é? Como muita gente tem muita opinião sobre o que é evangelismo. Ah, sim. Entendeu? Conceitos. Conceitos. Ela vai construindo conceitos sobre aquilo e monta a sua própria definição do que é e fica ali. Entendeu? Sim. Mas não... Eu gosto muito de falar isso. Não conhece a verdade. Sim. E aí, se a pessoa não conhece a verdade, no caso, sobre evangelismo, ela permanece em um estado de aprisionamento, a passividade, a vergonha, a medo dos homens, né? a conceitos errados que não permitem que ela caminhe em liberdade. Mas na medida que ela encontra com a verdade sobre aquilo, ela é feita livre, porque a verdade vos libertará, né? Então, qual é o problema? O problema é que muita gente tem muitos conceitos. E qual que é o nosso objetivo quando a gente vai fazer também de evangelismo, quando a gente vai falar sobre evangelismo para pessoas? Vamos apresentar a verdade do que é evangelismo? Vamos mostrar o que de fato é o evangelho, o que é evangelismo? E aí não precisa de muito esforço, sabe? Porque na medida que as pessoas vão ouvindo e falando, cara, é isso então? Era só isso? Tão simples assim?
que eu não faço. Então tá bom. Então aí tudo bem, aí eu faço então. Entendeu? E aí elas são livres, elas são feitas livres para praticar o evangelismo. Então você vê hoje, vai em lugares, as pessoas não sabem o que é evangelismo. É isso? Ou tem conceitos que foram construídos por meio de próprias opiniões. Entendeu? Aquele negócio do achismo, né? Evangelismo, você vai perguntar, o que é evangelismo? Você perguntar numa igreja o que é evangelismo, você vai ter 10 respostas diferentes se tiver 5 pessoas, né? Agora, se tiver 50 pessoas, você vai ter 300 respostas diferentes. Então, assim, é necessário uma clarificação, que se jogue luz no assunto de evangelismo, mas muita gente pensa ser desconfortável. Por quê? Porque é jogar luz em algo que vai me levar à ação. Sim, né? sim. Então, acaba mexer. que nem busca entender de fato o que é. Né? E se é necessário, você está doido, cara. Eu penso que é impossível ter uma vida plena cristã sem o evangelismo. Sim. Você já encontrou algum lugar assim, tipo assim, Robson, vocês são músicos, aí às vezes a gente diz assim, cara, precisa melhorar nisso, precisa melhorar naquilo, mas às vezes você encontra um lugar, você chega lá, cara, aquele louvor. Né? Então, assim, você encontrou alguma igreja que funciona bem nessa área, assim, que, cara, poxa, esses caras são referência pra gente nessa sua área, assim, especificamente naquilo que você acredita e tal? Cara, eu conheço algumas igrejas lá nos Estados Unidos. Ok. Né? E agora, o que na grande maioria das vezes acontece é você não encontra uma igreja que é referência nisso, mas dentro da igreja tem pessoas Que são referências. que são referências. É como se fosse um remanescente ali, Sim, sabe? sim. Então, eu sei de igrejas, né, ministérios que, cara, né? Agora, igrejas num contexto geral, em referências em evangelismo, eu não vejo muitas, não. Mas tem várias aí, né, para mim, que eu vejo a maioria nos Estados Unidos, Sim. que são fantásticas, cara, fantásticas. E é interessante que, às vezes, uma das preocupações que as pessoas têm, né, tudo isso que o Pedro falou, medo, insegurança, né, também aquela questão do controle, né? Tipo assim, o que o outro vai... Como se você entendeu o que eu estou querendo dizer? Eu sei exatamente o que você está falando. O que o outro vai falar com aquilo, né? Isso aí não cabe a gente. Né? Podemos pegar só esse ponto aí e trazer para explicar como que esse negócio funciona, aquela questão de opinião e verdade? Isso, manda ver. Pode? Dizer se pode? Manda ver. Porque a pessoa pensa, né, ela quer se manter no controle do evangelismo, portanto, isso gera vários medos, gera insegurança. Por que gera medo e insegurança? Porque a gente é falho. Você fala no controle da situação. Tipo assim, eu preciso saber o que eu vou falar, eu preciso ter as fórmulas memorizadas, né, as abordagens certas, no momento certo, o caminho de versículos corretos. Então, eu tento me manter ali no controle da situação, né, ou saber o que eu necessito de fazer. Ter as respostas para todas as respostas para todas as perguntas e tal. Mas eu sou falho, então isso não... Aí começa a gerar medo, insegurança e tal, e tal, e tal. Mas qual que é a verdade? Pergunta, quem é responsável pela conversão? O Espírito Santo. O Espírito Santo, porque ele é quem traz a convicção do pecado, da justiça e do juízo. Justo? Sim, sim. Então, quem converte a gente? Não, é o Espírito Santo. Ou seja, a minha responsabilidade não é de converter ninguém. Não. Pronto. Então, já tira medo do fracasso, porque se a pessoa não converter, não é meu trabalho. Sim. Então, não preciso ter medo do fracasso. Pronto, já foi nessa aí. Tirei o sofisma. Outra pergunta. Se a glória do resultado pertence a ele, a glória do meio pelo qual a gente chega nesse resultado pertence a quem? Necessariamente. A ele? Sim. Tudo aí. Ou a mim? Tudo aí. Não, mas a gente quer roubar a glória. Sim. Entendeu? Sim. Não, eu vou escolher a fórmula correta e o jeito certo, aplicar, e aí ele chega no resultado. Como se ele vai pegar o que eu quero fazer e vai fazer dar certo. Sim. Mas não é isso. Não é isso. É uma dependência, porque eu não posso ficar no controle da situação. Ele está no controle da situação. Exato. Então, se eu dependo dele e o resultado depende dele, você está me entendendo? Sim, claro. Eu não, o fracasso deixa de ser habilidades
E o sucesso deixa de ser habilidade no sentido de eu preciso ter uma boa habilidade, um bom conhecimento, um bom resultado ali para ter sucesso. E se eu não conseguir responder, ou se a pessoa não se converter, isso vira fracasso. Então deixa de ser isso e passa a ser o quê? Se eu obedecer, sucesso. Se eu desobedecer, fracassei. Então sai do campo de habilidades e passa para o campo de obediência. Em resumo, o meu posicionamento é obediência. Pronto. Entendeu? E confiar. E isso é sucesso. Exatamente. Então, se eu estou obedecendo, se pessoas se convertem ou não, eu estou tendo um evangelismo de sucesso. Por quê? Porque é sobre obediência, não é sobre as minhas habilidades. Nunca foi. Sim. Deus nunca dependeu de experiência de ninguém para fazer as coisas. Você está me entendendo? Sim. Assim, uma das coisas que a gente vai ver assim nas igrejas, quando a gente vai dar algum seminário, alguma coisa, né? É assim, tá bom, eu sei o que é. Tudo bem. Tá bom, desconstruiu. Já sei o que eu não devo fazer. A pergunta é, e o que eu devo fazer? Ou como eu devo fazer? Isso é uma pergunta, ela é legítima. Uhum. Ela é legítima, porque as pessoas sabem que não tem cultura. Por exemplo, as pessoas que estão nos assistindo, elas vão reconhecer isso. Não tem cultura de treinamento de evangelismo. Eu posso dizer com propriedade que eu não vejo tanto, ok? Uhum. Talvez vocês, né, que estão assistindo já vê na sua igreja local e tal, mas eu não vejo tanto. Não é comum, né? É comum. E parece que é para um pequeno grupo, né? Então, assim, vamos pensar assim, em um mundo perfeito, né? Assim, Ideal. A igreja entendeu. Legal. Nós chegamos a uma conclusão. Nós temos que pregar o evangelho. Show. Ok. Como? Quais são as maneiras, assim, a forma, não sei... Para a gente poder ser didático, assim, ser prático. Sim. A pessoa está assistindo isso aqui. Sabe de uma coisa? Falou comigo, agora eu quero fazer. Eu vou fazer isso aí, cara. Isso, na verdade, assim, eu já percebi que quando se trata de evangelismo, o problema não é nem que as pessoas não querem fazer. Sim. Não sabe como fazer. Entendeu? E Ok. como não sabe, né, ela acaba não conseguindo, né, sair dessa passividade. Sim. Então, o que acontece? Como que eu prego o evangelho? Como que eu faço evangelismo? Primeira coisa, nós precisamos de depender do Espírito Santo. A gente precisa de um relacionamento Ok. e tal. Que você já responde uns 99... 0,99% disso aí. Vamos depender do Espírito Santo. Sim. Então, se eu estou caminhando na rua, eu sinto o Espírito Santo falando comigo. Eu quero falar com aquela pessoa. Eu vou fazer o quê? Eu vou lá falar com aquela pessoa. É muito simples. Como Pronto. você falou, obedecer. Obedecer. Entendeu? Agora, evangelismo, ele não é sobre fatos. Ok? Não é sobre fatos. Porque a gente fica muito preso aos fatos do evangelho. Ah, ok. Você está me entendendo o que eu estou dizendo? Sim. Mas explica mesmo assim. Eu vou explicar. Que as pessoas, né, as pessoas entenderem, Nós temos né? 5 pilares dentro do evangelho. Sim. Jesus Cristo veio, morreu na cruz, aí ele ressuscitou, ascendeu aos céus e vai voltar. Ok. E a gente fica muito preso aos fatos do evangelho, quando, na verdade, o fato não liberta ninguém. Sim. Né? O que liberta as pessoas? O conhecimento A da verdade. Conhecereis a verdade Sim. vos libertará. Então, Sim. o que eu preciso de fazer com o evangelismo? Eu preciso de apresentar para as pessoas o que é a verdade. Então, quando eu vou conversar com alguma pessoa, né, às vezes, várias vezes, já tem ali uma impressão ou algo que você vê que a pessoa tem dificuldades, ou na própria conversa você pergunta, e aí, como você está? Já perguntou, tudo bem com você? Aí já é um grande passo, Vai desmontar, né? já desmonta ali. Não, eu tô com esse problema, tô assim, assim, assado. Olha, eu conheço a verdade sobre esse assunto, então eu vou falar para a pessoa a verdade sobre esse assunto. Qual a verdade sobre ansiedade, sobre depressão, sobre angústia, sobre dores físicas? Qual que é a verdade disso tudo? É que existe um que pagou o preço e nos fez livre do poder do pecado. Você está me entendendo? Sim. Então, a minha preocupação sai de apresentar fatos e deixa eu amar essa pessoa apresentando ela a verdade. Então, se eu conseguir aprender a amar as pessoas, eu fico craque em evangelismo. Depender do Espírito e amar pessoas. Até porque o amor vem através do Espírito, né? Capítulo 5 de Romanos, que ele derrama nos nossos corações o amor, né? Verdade. Então, Parece complicado?
Não é complicado. Não, complicado. Pode não ser tranquilo. fácil. Não é fácil, mas não é Mas complicado. complicado não é. As pessoas também, assim, Pedro, ó, elas têm medo vamos dizer assim, do inesperado, né? Do fator surpresa do evangelismo. Porque, por exemplo, já evangelizei uma pessoa, o cara tirou a camiseta para brigar comigo. Aí o cara... Uma vez eu tive que tirar as calças. Foi? Calma. Eu botei a mão na mão dele assim, ele ficou mais irritado ainda. Calma, né? Então, assim, acontece isso. Mas, assim, esse medo inesperado, a confiança, por exemplo, a resistência, como a gente viaja em alguns outros lugares que são mais resistentes ao evangelho, as pessoas batem a porta na sua cara. Então, isso vai existir, né, Pedro? E eu não posso ter medo da rejeição e eu nem posso basear todo o meu entendimento em evangelismo no meu medo. Sim. Então eu não vou fazer o que eu deveria fazer porque eu tenho medo. Não posso fazer isso. Agora, me rejeitou, e aí, o que eu faço? Não, tá bom, beleza, tchau. E aí, continua a sua vida, continua andando. Sim. Não tem mistério. A minha identidade, ela não é firmada na aceitação da outra pessoa, no que eu estou falando. Sim. Então, ela não aceitou, quer brigar comigo. Oh, desculpa, eu não queria causar problema e tal. Não tem problema não, continua seu dia aí, tá tudo bem. Tchau, tchau. Pronto. E aí você resolveu o problema. E continua. E segue sua vida. Fala pro próximo. Entendeu? Agora, eu penso que o fator inesperado do evangelismo é o mais emocionante de todos. Porque ao mesmo tempo que alguém pode tirar a sua blusa e começar a brigar, pode acontecer o oposto. O manco pode começar a andar, o cara pode jogar a muleta para fora. Já aconteceu com você especificamente? Várias vezes. Senhor jogando bengala fora, né? Pessoas começam a chorar porque elas sabem agora que elas são amadas, né? Então, assim, o inesperado ele vai para os dois lados. Sim. Então, abro mão de um por medo do outro? De forma alguma. De forma alguma. Correr o risco vale a pena, então? Correr o risco, sempre, né? Vai valer Vale a pena, né? De ver alguém ser alcançado, né? O principal, assim, por que evangelizar? Tem que ter o porquê, né? Tem. O como até você já explicou já. Qual é a necessidade, né? Qual é esse porquê? Por que eu... você está entendendo, Robson? Assim, Sim. como é porquê? Porque se você dá um porquê, tem até o livro, né? Comece pelo porquê, o nome do livro. Comece pelo porquê. Se você dá um porquê, você já responde uma das refutações, das indagações das pessoas, né? Tem os 5, tipo, o pessoal chama de 5W2H, né? Que é o que, o quando, em inglês, né, no caso. E tem um que é o porquê. Why. O mineiro sabe todos os porquês. Por quê? Tem um porquê, cara. Claro que tem um porquê. E vai além do simples fato de eu preciso amar pessoas. Mas se fosse só nisso, já deveria ser o suficiente, né? Sim, bom, com certeza. Já deveria. Mas o fato é, primeiro, evangelismo não é a missão de Cristo. Pronto. Sim. É uma parte da missão. Ok, Né? ótimo. A missão, ela engloba várias coisas e evangelismo é parte disso. Isso é importante você falar, para abrir um parênteses aqui, porque tem muita igreja assim, ele é missionário. Ele tem que evangelizar aqui na igreja, então. Como se fosse evangelismo, fosse missões. Entendeu? E é um fragmento. É um pedaço do bolo. Né? Então, eu não posso usar a grande comissão para definir evangelismo. Exato. Sim, Ótimo. sim. Você está me entendendo? Claro. Sim. Então, o que eu uso para definir evangelismo? Né? Para mim, a passagem que define evangelismo é Lucas 4. Lucas 4. Não tentação. Quando Jesus ele é rejeitado em Nazaré. Sim, versículo 14. Então, ele vai lá para Nazaré, ele entra no templo e aí entrega um pergaminho do profeta Isaías, 61. entendeu? Isaías 61. E aí ele abre e começa a ler. E aí ele diz o seguinte, versículo 18, o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para o quê? Pregar o evangelho. Pregar as boas novas. O que é as boas novas? O evangelho. O que é pregar o evangelho? Anunciar. Evangelismo. Você está me entendendo? Então ele está falando, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim para evangelizar. Exato, né? exato. Colocando em outras palavras. Primeira coisa aí. Então, o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos, a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, voltando aqui um pouquinho no como, o que eu devo buscar fazer no meu evangelismo?
Pregar boas novas aos pobres, libertar os cativos, libertar os Dar oprimidos, vista aos dar vista aos cegos, curar o E coração por que quebrantado. eu evangelizo? Porque eu fui ungido, não é isso? E aí que tá, Porque e aí o que tá. O Espírito do negócio não é Senhor nem a está questão sobre de mim. a unção veio para que ele pregasse as boas novas, ok? Então o óleo do Espírito que veio sobre Cristo veio com um motivo. Qual motivo? Pregar as boas novas, trazer liberdade aos presos, liberdade aos cativos, curar o coração quebrantado. Pergunta é, como você mantém o fogo aceso? Você precisa de óleo. Para que é o óleo? Para você pregar as boas novas. Se eu não estou pregando as boas novas, eu recebo óleo? Não, Deus não gosta de gente que acumula óleo. Você está me entendendo? Então, para que eu mantenha o fogo do meu cristianismo aceso, eu preciso de usar o óleo que veio para que eu pregue as boas novas. Você está me entendendo? Então, igual eu falei, eu penso que é impossível viver a plenitude da vida cristã sem evangelismo. Por quê? Porque se eu paro de pregar as boas novas, amar o próximo, trazer cura ao coração quebrantado, libertação aos cativos, libertar os presos, dar vista ao cego, se eu paro de fazer isso, eu não preciso de óleo mais. Não tem motivo. E se eu não tenho óleo, não tem fogo. E aí eu viro, não é nem morno, é gelado, eu vou para a geladeira. Você está me entendendo? Sim, sim. Então, para que eu preciso de fazer... Por que eu preciso de fazer evangelismo? Porque eu preciso ter uma vida quente, um coração queimando por Jesus. Você está me entendendo? Sim, porque senão o negócio se torna só pessoal, né, Pedro? Tipo assim, eu tô feliz porque eu tô vivendo minha vida, eu tô feliz com Deus porque eu o conheci, que Ele me ama. Aí tá todo e mundo tudo feliz, bom. menos Deus. É. Não, e outra coisa, né? E outra coisa é aquele sentimento de, bom, tá bom para mim e o outro. E o coração de Deus? E o coração de Cristo? E o sacrifício? Né? Ele foi o sacrifício para mim? Ele foi o sacrifício para mim. Isso é importantíssimo, a gente entender que existe a salvação pessoal. Mas se ela for parar em mim, o que eu sou? Uma represa. Exatamente. Quantas vezes pessoas já vieram para mim e perguntam, cara, eu vejo você tão aceso, tão, né, e tal, eu me sinto tão morno. Qual o segredo, né? Eu me sinto tão morno. Sabe qual é a minha pergunta? Qual foi a última vez que você orou por alguém? Quando foi que você expulsou outro demônio? Quando foi Quando que você foi a orou última pela vez que você pessoa? pregou o evangelho? Quando foi que você foi batizar outro? Sabe Quando qual que foi é você todas as respostas? Ah, Eu não faço isso, não. Então pronto, tá. E por que você tá morno? Você respondeu por quê? Entendeu? Tem outra pergunta. Vai. Posso fazer? pode. Onde? Onde? Você tem um porquê, né, cara? Tem que fazer, vou fazer. Entendi que eu tenho que fazer. Aonde é necessário. Quem precisa do evangelho? Responde a pergunta de quem precisa e você vai ter o seu onde. Ela parece óbvia. Quem é o Pedro. próximo, né? Então, mas ela parece óbvia. Onde? Todo canto, pregue sem cessar. Não. O problema do todo canto é que você não é intencional nem específico. Exatamente, é isso que eu tô. Assim, eu acredito é isso. Porque assim, não, tem que pregar em todo lugar. É igual o pessoal aí dessa pegada aí, eu tô trabalhando, estou na minha área de influência. E eu sou um bom funcionário, isso glorifica a Deus, né? Isso, acho que ser um bom funcionário é uma obrigação, né? Então, assim... É o mínimo de ser né? uma boa pessoa. Uma boa né? pessoa, né? Então, assim... E pode ter muitos bons funcionários que não conheçam nenhuma exatamente, verdade, não conheçam nada. Então, assim, eu acredito que o evangelho precisa ser anunciado. De fato, proclamado. Né? Proclamado. Então, além das fronteiras. Fronteira pessoal, fronteira da minha casa, fronteira do meu prédio, da minha rua, sei lá. Então, assim, aonde? Mesmo que seja óbvio. Aonde? Cara, eu preciso de pregar o evangelho aonde eu esteja, ok? Ótimo. Pronto. Ótimo. Sabe por quê? O que acontece? Evangelismo, vamos destrinchar um pouco aqui. É o evangelho com o sufixo ismo. Sim. Certo? Evangelho mais ismo, evangelismo. O que é o sufixo ismo? Você sabe que sufixo tem significado. O que é o sufixo ismo? Ele dá a intenção de ação. Ação. Tem um hindu, a prática do hindu, ele é o hinduísmo. A prática de Buda, né? O budismo. Sim. Do cristão, o cristianismo, ok? Então nós temos o evangelho. Que é a prática. Agora, o evangelismo a prática do evangelho é evangelismo. Você está me entendendo? Então, aonde que eu vou praticar o evangelho? Aonde que eu vou praticar o evangelho? Bom,
Se eu sou um crente, se eu creio na mensagem do evangelho, eu vou praticar ele onde eu esteja. Você entende que a minha pergunta ela é tão óbvia e, ao mesmo tempo, ela é um pouco complexa? Porque, assim, Eu entendo. às vezes as pessoas esperam um envio para algum lugar Sim. para começar. Mas aí você vê, eu vou comprar pão. Tem gente na padaria? Tem. Eu tô na padaria? Eu vi isso Tem. literalmente lá em BH. Nós estávamos na padaria, fui comprar pão. A gente foi comprar pão. Esse cara, tum. Eu lembro de ontem, a gente foi no mercado. Eu disse, Pedro, já é 1h da tarde, o almoço, é porque o pessoal... tem como a gente pagar naquele caixa ali que é digital e você não tem palavra de conhecimento para aquela caixa? Uma máquina para interagir. Aí, poxa, cara, eu tinha uma palavra pro caixa. Então vamos lá, cara, é o jeito. Aí o cara sai lá do caixa, o cara chorando. Eu disse, vida, cara. Não leva, né, o evangelho, assim, o Pedro para comprar comida para o almoço. É para comprar o almoço. Leva na né? hora do almoço para comprar da janta que dá certo. É. Mas assim, eu tô entendendo, assim, você tá indo, cara, tá andando. Tem pessoas, Enquanto eu você estou vai- lá, entendeu? Eu estou aonde eu estou. Então o evangelho precisa ser proclamado aonde eu estou, porque isso é viver o evangelho. Está me entendendo? Então, aonde eu estou, eu vou sempre buscar oportunidades para que o evangelho seja anunciado. Então, quando eu vou para o mercado, você acha que eu estou preocupado em comprar um alface? Não, eu estou olhando para os lados aqui, ó, e indo comprar alface, mas aqui, né? E tal. Bum, achei uma pessoa, vamos lá. E aí, você está me entendendo? Sim, claro. Eu preciso de ser intencional nisso. Agora eu vou fazer uma pergunta, Robson, que é a mais polêmica para nós que somos missionários, né? Por que não fazer só aqui e tem que fazer em outro lugar? As pessoas fazem pra gente assim, ó. Por que você não é missionário aqui? Por que você não é missionário aqui na nossa terra, no nosso bairro, né? Eu tenho uma resposta para isso, é um pouco tanto quanto iracunda, então nem falo para aqui, né? Mas assim, eu tipo ai, cara, o cara faz uma pergunta óbvia dessa, né? Mas assim, por que ir em outros lugares? Já que eu tenho que ir no meu contexto onde eu estou. Bom, a primeira resposta que eu tenho é: se eu não for, quem vai? Se eu for ficar esperando o outro, né? Sim. Então, é a minha primeira reação, né? Agora, desde Abraão até os discípulos, sempre vai para outro lugar. Saia da sua casa. E aí, então, Abraão sai da sua casa. E o pessoal tende a falar, vai primeiro para a sua Jerusalém. Só que os discípulos não eram de Jerusalém. Eles eram da onde? Galileia. Então, eles já estavam fora da casa. Você está me entendendo? Comece pela sua Jerusalém, mas sua Jerusalém já é fora da sua casa, que eles eram da Galileia. Você está me entendendo? Sim, sim. Então, desde Abraão até os discípulos, sempre foi saia da tua casa. Então, tem o Lore fala, você não precisa de orar para você saber se é para você ir para outro lugar. Você ora para saber se é para você ficar. Se você... Porque o padrão vai para outro lugar, né? Agora, não, de fato, Deus tem um propósito para mim aqui na minha cidade. Ok. Não sei, o padrão é... Então, porque o cara... Entendeu? Porque o cara não se sentir culpado, às vezes. Ah, cara, tem tanta gente precisando aqui na minha cidade, mas por que eu estou indo lá para a Malásia? Estou indo lá para Portugal, no meu caso, ou qualquer outro lugar que a gente vai para a África, para Deus Cuba. ama as pessoas da sua cidade, ele vai mandar alguém para lá. Ponto. Você não precisa se preocupar se Deus ama as pessoas da sua cidade. Né? Ele vai resolver o problema. Mas ele também ama as pessoas onde ele quer te enviar. Então, vai Ele ama aí. as pessoas em todos os lugares, né? É muito difícil, às vezes, né, Robson, assim, a gente ficar pensando que tem pessoas que nunca ouviram o Evangelho. Né? Você vê nos países. Com certeza. E aí a gente vai fazendo aqui, vai fazendo aqui, vai fazendo aqui. Eu acho que até o Pedro, quando ele falou aquela questão de... Cara, eu fui pra vigília, mas eu já tinha ouvido. Em algum momento eu já ouvi o Evangelho. Né? Em algum contexto, assim, eu já ouvi o Evangelho. A pergunta que eu quero que a gente precisa assim, cara, eu fico me perguntando, né, por que a gente ainda tem lugares que ainda não ouviu o Evangelho, né? Então, há uma profecia também, há uma questão escatológica no que diz respeito ao Evangelho, esse Evangelho será pregado em todas as nações, né? Todos os povos, né? Eu não falo de nações, países, né, pessoal? Eu falo de etnias, né? Porque tem povos não alcançados ainda, né? Sim. E isso, para mim, revela um desalinhamento com o coração de Deus.
porque muita gente tem aquela frase, né? A gente quer falar da segunda vinda de Jesus, mas metade do mundo não ouviu falar nem da primeira, né? Então, fica aqui a galera falando, Jesus volta, pelo amor de Deus, enquanto metade do planeta não ouviu falar nem da primeira vinda dele. Só que as cartas de Pedro, ele fala assim, ele não voltou ainda porque ele é longâmine por amor a vocês, porque ele deseja que todos venham ao conhecimento da verdade. Ou seja, ele não retornou porque ele deseja que as pessoas venham ao arrependimento. Sim. Você está me entendendo? Quanto mais pessoas... Então, ele deseja que o evangelho seja todos. pregado, porque ele... Você está me entendendo? Ele E está os exercendo dois, né? longanimidade. A vontade dele é que todos se salvem, também, diferente de ser calvinista também. Mas Agora, tem a salvação. voltando só um pouco em relação a isso que você comentou agora, Pedro, que o pastor Rafael levantou, assim, não é uma questão de querer julgar ninguém, nem colocar peso, mas assim, uma concepção que eu sinto é que a pessoa que chega e coloca essa situação relacionada a... E como vai ser aqui, né? Se no você lugar... for, Primeira coisa que é um sentimento que eu tenho, que é, primeiro, essa pessoa, ela nem aqui, ela tá fazendo nada. Desculpa estar falando isso, sabe? Mas assim, é o sentimento geralmente que quem eu pergunta tenho. isso Geralmente é justamente isso. Assim, porque se desculpa. tivesse só, diz assim, ó, pode ir que eu tô aqui, viu? Na verdade, Vai, pode ir que eu tô resolvendo aqui. Que é a minha área. isso quase, na verdade, não é uma pergunta, né? É quase um julgamento, né? Tipo, você vai deixar esse povo aqui. Na verdade, é um pedido de socorro, né? Me tipo, alcance. E o segundo que fala isso é aquele cara também que recebeu algo e o cara tá cheio de situação e de justificativa para não assumir aquilo que Deus tem colocado no coração dele. Então por deixa eu convicção. terceirizar, né? Deixa eu terceirizar aqui com o cara. Exatamente. Faz aqui, cara. Já é que pra ele mim tá fazer, indo, né? Deus arrumou outro. Até porque, no final das contas, se você for pensar, se tem a pessoa que comunica que está indo e recebe essa pergunta, na minha perspectiva, a gente sendo irmão em um corpo, existe, na verdade, uma responsabilidade para aquela que ficou, porque ela fala assim, peraí, um está indo, então a minha responsabilidade agora é aqui, então eu tenho que dar um jeito. As pessoas que estão nesse local, eu que, possivelmente, a pessoa que pergunta, em teoria, deveria pensar se o objetivo dela é ficar, então. E agora a responsabilidade dela é cuidar daqueles que estão ali, naquela região, naquele local. Então a gente começa a mudar o tipo de pensamento, né? Não pensa mais tipo, não, beleza, tem os povos não alcançados lá longe, tal, ele está indo, está deixando as pessoas aqui. Na verdade, muda. Porque você pensa assim, a responsabilidade é evangelizar no geral. O geral é aqui e lá também. Então, se tem gente indo, a minha responsabilidade pode ser que... Aumentou a minha demanda aqui, aumentou a minha demanda. Exatamente. E a verdade é assim, quando você vê a necessidade, Deus já está te mostrando a responsabilidade para você assumir. Porque é fácil a gente chegar e falar assim, não, Pedro... Tem Faz lá, aqui, cara. Rafael, tem mais lá, tem mais aquele lugar, sabe? Sabe aquele negócio assim, daquele cara que fica lá em cima, assim, de repente, só olhando assim, né? E fala, pega aquele menininho ali que tá caindo ali, pega aquele negócio lá. Sabe essa história assim? Aquele que delega. Se Deus está mostrando para você a necessidade, é porque você esteja envolvido na solução. O grande soldador, né? Viu a necessidade. Você é o responsável. Isso aqui. Você é o responsável. Você é a voz de Deus para trazer luz e conhecimento àquela pessoa, aquele coração, aquela nação, aquele povo. É uma resposta. Aquela classe a criação, ela anseia pela manifestação dos filhos. Não é dos missionários, não? É dos filhos. E todo aquele que crê recebe poder para ser chamado filhos de Deus. Então, estão esperando. Pronto, a gente respondeu onde, né? Porque quem pode? Quem pode o quê? Pregar o evangelho. Não, tem a força-tarefa. O grupo de elite. A tropa de elite. Os Quem? Capitão Nascimento. Pedro, quem pode? Cara, nessa pergunta eu vou desmistificar um negócio aqui, tá? Peraí, deixa eu... Tá vendo como é que é o negócio? É simples, tem a opinião, os mitos, mas... Vai tirando. Vamos só falar a verdade. Porque assim, eu já ouvi muitas pessoas dizendo assim, cara, quando a gente falou do preparo, né? Quem pode pregar? O cara tem que estar com a vida santa. Óbvio, o cara tem que ter um encontro com Cristo. Ok. Tem que ser crente. Tem que ser crente. Tem que testemunhar aquilo que viu. Ouviu. Não, os discípulos disseram, não podemos deixar de testemunhar aquilo que vimos e ouvimos, né? Mas também, às vezes, há uma regra muito
grande assim, não, pra esse negócio assim, deve ser um negócio muito... há muitos critérios ao ponto de Qualificações, ter, né? Poucas pessoas se enquadram, né, Ok. no perfil. Não, primeiro mito. Eu não sou um evangelista. Fulano de tal é evangelista. Então, ele vai evangelizar. O que eu vou fazer? Eu vou orar. Porque meu negócio é intercessão. Né? Eu acho que orar, todo mundo tem que orar, porque minha casa é chamada Não, casa de pois oração. é. Não é um Mas quarto, aí o você acha evangelista chamado não. O quarto. evangelista é evangelismo. Ele não ora não, tá? E Só- eu sou um intercessor e eu também não faço evangelismo. Você tá me entendendo? Primeiro aqui. Mas vamos ler a Bíblia, né, gente? Vamos abrir. Efésios 4. Sim. Podemos? Efésios 4, capítulo 4, versículo 11. E ele, sendo Jesus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e para mestres. Ok. Então, Jesus Cristo disse que ele ascendeu e, na sua ascensão, ele distribuiu dons aos ou homens. presentes Sim, aos sim. homens, ok? Como se ele estivesse dando um presente para Sim, as pessoas. sim. O que é, ou no caso, quem são esses presentes? Os pastores, os evangelistas, os mestres, os profetas e os apóstolos, Ok. né? Que é o que a gente chama dos 5, ou dependendo aí, 4 ministérios, que alguns juntam Sim, pastores foi e mestres. mestre. É. Qual que é o problema? É que ele não para por aí, tem o versículo 12, entendeu? Para aperfeiçoar. Sim. Com o fim de, ou seja, qual que é a responsabilidade dessas Sim. pessoas, Sim. ok? Preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude, Plenitude, pleroma. de Cristo. de Cristo. A pleroma de Pleroma, Cristo. pleroma. Ou seja, qual é a função do apóstolo, do profeta, do evangelista, do mestre e do pastor? Era de equipar o corpo na atividade do ministério para que todos alcancem a plenitude da maturidade de Cristo. Ok? Ok. Qual que é a função do profeta? É profetizar? Paulo fala que todos devem profetizar. Então, qual é a função de um profeta? Equipar o corpo para o exercício do ministério de profecia, para que todos possam alcançar uma maturidade. Vamos entrar num negócio aí que é... pra Qual a mim, função do evangelista? É evangelizar? Não. É equipar o corpo no ministério do... Então, a própria passagem já joga a responsabilidade de evangelismo em todo o corpo. Todo mundo. Porque o evangelista ele vai equipar o corpo na atividade do ministério para que chegue à maturidade. Por isso que eu digo, é difícil chegar à maturidade se não tem evangelismo. Você está me entendendo? Então, eu não sou evangelista. Não, tudo bem. Mas ainda preciso de evangelizar. Da mesma forma que eu não sendo profeta, ainda devo buscar profetizar. Eu não sou pastor, então eu não vou cuidar de pessoas? Eu não vou exercer nada pastoral? Você está me entendendo? Sim. Então, assim, o eu não sou evangelista não me desqualifica do evangelismo. Sim. Mas eu ser um evangelista, na minha concepção, só me traz um cargo a mais. Mas não joga toda a responsabilidade de evangelismo do mundo inteiro nas costas de alguns. Sim. É muito peso, cara. Sim. É muito peso. Alguns não conseguem carregar isso. Você está me entendendo? Sim, sim. Então, é para um grupo específico de evangelistas? Não. É para todos. Então, a minha vida deve... Como é que deve estar? Você mencionou aí, né? A questão da minha vida e tal, não sei o quê. Muitas pessoas, né? Estão passando por processo, estão passando por algumas coisas aí, tem que arrumar. Não é para deixar do jeito que está. Isso me impede de fazer evangelismo? A minha pergunta é... tem um pré-requisito para a gente fazer evangelismo. Que eu tenha morrido e nascido de novo. Esse é o pré-requisito do evangelismo. A minha velha natureza morreu? Sim. E eu participei da ressurreição com Cristo? Sim. Então agora eu estou habilitado a participar do evangelista. Por quê? Porque agora eu tenho um testemunho. Sim. Ok. Testemunho é o atestado de morte. Testemunho vem da palavra mártir, né? Sim. Ele não é contar uma história. Testemunho é a história de como eu morri, mas agora eu vivo. Ok? Então, se eu morri para o meu velho homem e agora eu vivo para Deus, eu tenho um testemunho, portanto, tenho a qualificação para pregar o evangelho. Simples. É isso aí. Habilitação. Deixar a mensagem, né, Pedrão?
Deixou uma mensagem bonita. Faz sentido? Faz total Faz sentido? Total. Então, eu tenho vergonha, né? Ok, vergonha pertence à velha natureza. Então, deixa ela lá, né? Eu tenho medo do quê? Das pessoas me rejeitarem. Eu sou completamente aceito em Cristo, eu não preciso das pessoas me aceitarem. Sim. Entendeu? Eu não sei o que falar, mas eu dependo do Espírito. E nem que eu fale algo simples e simplesmente ore pela pessoa e de fato manifeste a verdade na vida dela, isso já é o suficiente. Sim. Mas aí ela pode ficar brava comigo. Não, tudo bem. As pessoas ficam bravas comigo sem eu pregar o evangelho. Então, que fiquem porque eu preguei o evangelho, né? Então, acaba que quando joga luz a verdade disso, as coisas começam a desmoronar. As desculpas, as opiniões, os sofismas começam a cair. Okay. É isso aí. É isso aí. Ficou excelente, né? Acho que o Pedro clarificou bem para nós a experiência dele, a vida dele, a nossa responsabilidade como corpo, né, como igreja, né, e entendendo que nós estamos responsabilizados. Eu acho que hoje a gente sai daqui exatamente isso, sabe? Sim. Responsabilizados. Eu sei que existem pessoas que vão reavaliar a sua postura em relação a como tem vivido. Eu sei que tem pessoas que vão reavaliar a sua postura de como é o envolvimento delas em relação à questão do ID, do evangelizar. Né? E a gente vai ter que sair dessa posição da terceirização que muitas vezes a gente faz. Muitas vezes a gente... Não, isso é para o pastor Rafael, isso é para o Pedro. É notório que existe um dom e um encargo dentro do coração de vocês, mas isso é para todos. É para todos. Né? É aquilo que você falou. Você teve que se virar lá. A hora que você estava lá, você teve que se virar. Né? Jesus vem aí, não me deixa passar vergonha, não. Não deixa e não vai deixar você passar vergonha, porque não tem vergonha. Não tem. A vergonha, como você mesmo falou, Pedro, eu acho que essa é a vergonha, meus queridos. É não obedecer. É não se colocar nesse lugar. Porque o homem, quando teve vergonha, ele se escondeu, né? Exatamente. Porque não obedeceu a voz de Deus. Porque né? não obedeceu. Ouviu a voz do outro. É, porque daí se encontrou nu. Terra. Se encontrou errado, se encontrou. E aí, Então, o que Deus fez? Veio e pregou o evangelho. Gênesis 3,15. Virar um que morrerá na cruz. É isso mesmo, ele pregou o evangelho, é isso. E já profetizou na frente a nossa redenção e a nossa salvação. Então, como que nós vamos ter vergonha disso? Como que nós não vamos andar? Como que nós não vamos fazer? Como que nós não vamos nos colocar? Agora, outra coisa que tem que motivar o nosso coração é ter o coração de Cristo, sabe, dentro de nós. Porque a gente tem que entender que Deus ama, que Jesus ama as pessoas. Sim. Sabe, aquilo que vocês contam das pessoas que nunca escutaram a respeito da verdade, das pessoas que andam assim, sabe, sem ter um entendimento de quem é a verdade, né? Quem é Cristo. A gente tem que entender isso. As necessidades, pessoas lá na Europa que têm, condições, trabalhos abertos, mas não tem uma pessoa que possa abrir o lugar. Eu penso que muitas vezes, Pedro, eu falo isso para o pastor Rafael, a gente parece aquelas ovelhas gordinhas aqui, sabe? Porque o Brasil ele recebe muito, ele tem muitas pessoas, e tem muita palavra, e tem muita facilidade. A gente tem uma Bíblia aqui, tem mais umas 3 Bíblias ali, e tem lugares que eles não conseguem ter uma palavra, sabe? Não tem nada, eles choram, eles são sedentos por aquilo. Sabe? E nós temos essa facilidade. Nós temos aqui a palavra, você pode abrir, nós temos a liberdade ainda de falar né, com tranquilidade. Você mesmo, no lugar onde você mora, você não tem liberdade de falar para qualquer pessoa. Né? Então, nós temos que aproveitar isso, nós temos que entender que os brasileiros eles têm essa posição, e Deus colocou isso dentro do nosso coração, sabe? Os braseiros vivos, mas braseiro não é para ficar queimando aqui, queimando dentro das igrejas nossas. Não é verdade? Não é para ficar queimando dentro da nossa casa. Como eu falei, não dá para queimar sem óleo. Né? E para aquecer quem?
Só o seu Uau. coração. Uau. Entendeu? Porque é para aquecer E quem? para aquecer quem, sabe? É. É. Então, que isso seja assim algo que motive o seu coração, que motive você, meu querido, que está escutando a gente nessa hora, a se envolver, a se arrepender, a buscar o Senhor, a buscar a voz do Senhor para entender qual que é o seu chamado nele e ir para o seu propósito. Eu acho que é isso. Pedro, quer deixar uma mensagem uma última mensagem? Quero. Vamos conhecer a Deus. Pronto. Conhecer a verdade, né, Pedro? Você falou bastante Eu nisso. falo e repito. Vamos conhecer, Vamos conhecer a verdade nos... porque ela vai nos libertar. Ela vai libertar 1 a João, gente. capítulo 2, fala: quem não ama não conhece a Deus, mas quem conhece a Deus ama, porque Deus é amor. Então, se evangelismo é a expressão física de amor, vamos conhecer a Deus. E aí as coisas começam Vamos amar a uns aos fluir. outros. Amém. 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 Obrigado, Deus abençoe.